onde se estabelece o limite do qual que eu tenho que fazer a vontade do outro em detrimento à minha, né? Ou então eu tenho que fazer a minha vontade em relação à vontade do outro. Muitas vezes resistir é uma espécie de existir. Falar não para o outro muitas vezes significa um sim para si mesmo. Se você quiser saber sobre esse tema, espere a vinheta. Muitas vezes precisamos resistir para poder existir. Interessante que quando falamos de existir, na verdade é você assumir a sua própria identidade em relação ao mundo, né? Tomar posse, na verdade, da sua individualidade. Mas o tomar posse dessa individualidade é aceitar a resistência que o mundo lhe dá. E como, né, o mundo dá essa resistência? Por exemplo, nós somos pessoas, né, guiadas pelos desejos e pelas fantasias. Temos desejos e fantasias e somos, né, muitas vezes levados por ele. Né? Mas muitas vezes pensamos que somente o mundo subjetivo, né, o mundo relativo ao meu desejo existe. Mas na verdade o mundo, a percepção do mundo, ele se torna real quando o mundo não se curva às nossas vontades e desejos, né? O porquê isso? Porque, por exemplo, se você tem tudo aquilo que você deseja, você não tem nenhum tipo de adversidade, né? E você não tem nenhuma percepção, né, de que alguém irá frustrar o seu desejo. Isso se baseia muito no mundo da fantasia. Porque na fantasia, na verdade, tudo é possível, porque não tem uma barreira do real. Né? Estamos sendo guiados apenas pelas nossas imaginações e pelos nossos desejos. Mas quando somos confrontados pelo mundo, o mundo ele rebate essa percepção que nós temos, né, da vida, que muitas vezes pode ser desvinculada da realidade, que é uma realidade totalmente feérica, né? Um mundo totalmente fabuloso. Então, a percepção da realidade externa, ela parte da frustração dos nossos desejos. E com isso nós aprendemos que a nossa existência depende da nossa resistência. O ser humano ele tem a necessidade de se formar em vínculos, né? Fazer parte de comunidades. Ele tem uma necessidade muito grande de pertencimento. E com isso, algumas pessoas são estritamente passivas, né? Elas não realizam a sua vontade. A mesma quer fazer a vontade dos outros. E muitas vezes as pessoas fazem isso com essa questão, né, de passividade, com medo de ser rejeitada, né, com a vontade de se sentir amada, de se sentir desejada, né, ou seja, participar de um determinado grupo. Então, as pessoas, né, são passivas, pois se sentem com medo, né, de serem rejeitadas. Então, o medo de perder o amor, né, a pessoa se sujeita a abrir mão de si. Mas aí a pessoa, por exemplo, ela perde a sua individualidade, porque ela sempre, né, estará à mercê do desejo do outro. O outro vai entender você como se fosse uma extensão do outro, porque você praticamente nunca fala não para essa pessoa. Então percebemos que quem faz constantemente a vontade dos outros, né, tem medo de realizar as próprias vontades, ou seja, essa mesma pessoa ela tem medo, né, da consequência de falar não para essa pessoa. Mas quando você fala praticamente não para o outro, você está afirmando a sua própria individualidade. Porque aquela pessoa, por exemplo, que sempre faz a vontade dos outros em detrimento da sua, aquelas pessoas que elas fazem as vontades nunca, na verdade, respeitarão a vontade dessa pessoa. Porque como eu abro mão da minha vontade em relação ao outro, o outro também vai perceber que minha vontade é totalmente secundária.
Então eu sempre vou ser visto como o quê? Como uma extensão do outro. Então as pessoas elas têm medo, na verdade, né, dessa sensação de abandono, né? Interessante que as pessoas têm um medo de sofrer uma certa anomia existencial. Nossa, se eu não fazer a vontade de A ou de B, o que será de mim, né? Como vai ser a minha vida? Então a pessoa vai criando uma dependência emocional muito grande, né? Interessante que até mesmo Jung ele diz que a experiência consigo é a melhor experiência de vencer o medo do ego, porque quando você está fazendo a vontade do outro, né, e com medo, por exemplo, de ser rejeitada, você está agindo mediante um ego, né? Um ego que é totalmente social, né? Na verdade, né? Como se você dependesse do outro para viver. Mas na verdade você não depende do outro, né? Para que você tenha a sua própria aprovação. Ora, se o outro me ama, então eu me amo. Então se o outro me despreza, na verdade eu também me desprezo. Eu não tenho uma sensação de autopertencimento. Mas se a pessoa que teme entrar em contato, né, com esse estar sozinho, a mesma tem medo de se conhecer. Né? E esse desconhecimento, né, esse temor de si, muitas vezes você não pode saber, mas há uma grande probabilidade de você se superar e verificar que você depende mais de si do que a aprovação do outro. Porque com isso, né, quando o outro te abandona e você percebe que você está sozinho, você verifica que esse relacionamento era interesseiro, não era totalmente verdadeiro. Então, com isso, você começa a ter o poder e a consciência da autonomia, né, que você depende somente de você mesmo para ser feliz. Você também não se torna mais um mero objeto à disposição do outro, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que não se ama, para se sentir amada, ela sempre tem que fazer a vontade do outro. Para que o outro a aceite, aí ela se aceita. Você vê que a mesma pessoa se terceiriza, né? E o segundo aspecto também, por exemplo, que no caso quando você se sente pertencente a si, mediante esse abandono na verdade, você vai sentir um poder muito grande, né, acerca da sua própria história, você criar a sua própria história, ou seja, quando você se desvincula dessas pessoas, o que vai acontecer? Vai acontecer uma certa espécie de inveja. As pessoas vão ter inveja agora de você porque você não precisa mais da aprovação do outro. Você aprendeu a dizer não, você aprendeu a estabelecer limites. Então, por exemplo, você resistindo ao outro, isso lhe dá liberdade de tomar conta da sua própria vida. Uma pessoa que é totalmente empática, na verdade, muitas vezes faz isso, mas como uma espécie de ser aceito, não porque aceite-se, né? A cada caso, um caso. Mas essa autonomia, na verdade, vai fazer o quê? Que os outros sintam inveja de você, porque você não precisa mais da aprovação do outro, você não precisa mais de ser um joguete do outro. Se a pessoa te despreza ou não te despreza, é problema dela, porque eu sou o senhor da minha vida, eu pago as minhas contas, sabe? Assim, eu tenho as minhas crises e somente eu resolvo as minhas crises. Muitas vezes as pessoas procuram que o outro, na verdade, o cure, né? As pessoas esperam que o outro a desperte. Há uma frase de Jung que diz o seguinte: quem olha para fora sempre sonha. Quem olha para dentro sempre se desperta. Então você é o criador da sua própria história, você é o criador da sua própria liberdade. Porque no dia que você parar de depender da opinião dos outros e depender mais de si mesmo você vai tomando posse e mais de si mesmo você vai construindo, né, amalgamando, formando uma pessoa melhor, uma resistência ao outro. Muitas vezes gera sim o sofrimento, mas você está afirmando a sua própria vontade. Assim como o mundo lhe diz não, na maioria das vezes, você também tem o direito de dizer não a uma pessoa. Isso já parte de uma coisa, uma consciência de cada um. Mas você tem o direito sim, tá? Porque se o outro lhe diz não, você também pode dizer
não para essa pessoa. Você não precisa se justificar, você fala apenas que não quer, porque você não tem que se justificar para ninguém. Porque é só você mesmo que vive na sua crise, é só você mesmo que tem os seus problemas e é só você que tem a solução para os seus próprios problemas. Porque as pessoas sempre dão respostas para tudo, como você deveria fazer, para ser uma pessoa melhor ou para ser uma pessoa mais sucedida, mas na verdade ninguém vê os tombos que você toma e quantas vezes você se levanta. Há uma frase do filme Rock 5, que é muito interessante, que diz, quando o Rock Balboa está fazendo um discurso para o seu filho: a vida não consiste em você bater nas pessoas. Vamos dizer assim, a vida não consiste o quanto que você tenta espancar a vida para que a sua realidade, a sua vontade seja aceita, mas sim em levantar cada vez quando ou a vida ou as pessoas lhe dizem não. Porque a maior força, a maior resistência não é que as pessoas lhe falam sim sempre, mas sim que você muitas vezes tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do outro. Isso também há. E também você abrir mão da vontade do outro para fazer a sua. Então, você é o senhor da sua própria história. E você só vai fazer isso com as pessoas que realmente se preocupam com você. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão do joinha e dê um like no nosso vídeo. E como sempre, eu agradeço o carinho, a atenção de todos que têm me dado até agora e têm feito esse canal crescer constantemente. Um beijo no coração de todos e até a próxima.